Olá, irmãos, graça e paz. Nós estamos aqui para mais um devocional em Efésios, qual eu intitulei No Pico da Colina. E hoje eu vou falar Efésios 1, dos versos 8 até o verso de número 11. E eu vou ler essa passagem desta carta que Paulo escreveu aos Efésios. Que ele fez multiplicar para conosco em toda sabedoria e prudência, e fez com que conhecêssemos o mistério da sua vontade, segundo a boa determinação que nele propôs, para a dispensação da plenitude dos tempos, de fazer convergir em Cristo todas as coisas, tanto as que estão no céu como as que estão na terra. Nele também fomos feito herança, predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o desígnio da sua vontade. Tratando do grande mistério do Evangelho e da eleição de Deus, o apóstolo Paulo fala que ele fez multiplicar para conosco com toda sabedoria e prudência. No mundo grego, a sabedoria era muito exaltada, muito elevada para aquelas pessoas. E então eles mergulhavam no conhecimento a fim de tentar conhecer a si mesmo e que ordem havia no mundo. Mas o apóstolo Paulo está falando agora que a verdadeira sabedoria, ela está em Cristo e ela converge para Cristo com toda sabedoria e em toda prudência. E isso é o que nós precisamos, principalmente nessa época que nós estamos vivendo. Nós precisamos de sabedoria e precisamos de prudência, e nós temos isso na pessoa de Jesus Cristo. Nós seremos muito mais sábios se discernirmos tudo o que acontece à nossa volta pela ótica da palavra de Deus, naquilo que a Bíblia diz a respeito do homem, de Deus, do pecado, da criação e do mundo como um todo. E no verso 9 ele diz: e fez com que conhecêssemos o mistério da sua vontade, segundo a sua boa determinação que nele propôs, para a dispensação da plenitude dos tempos, de fazer convergir em Cristo todas as coisas, tanto as que estão no céu como as que estão na terra. Nós vemos novamente a vontade de Deus, a boa determinação de Deus, sendo exaltada, sendo reafirmada cada vez mais para a igreja de Éfeso. É isso que eles precisavam, entender a vontade de Deus, entender que a nossa salvação, que estar em Cristo, não é um acaso, é uma boa determinação e é uma pré-determinação segundo o conselho de Deus. E isso é muito confortante para nós, e isso deve ser confortante para a igreja, porque nós não vivemos em um mundo por um acaso, nós não vivemos em um mundo onde nós não podemos ter esperança, nós vivemos em um mundo onde a sabedoria de Deus é revelada na criação, em Cristo, e é manifestada através da palavra, através do Evangelho, a qual nós temos um firme fundamento. E ele fala aqui da plenitude dos tempos. Em outra ocasião, na carta de Paulo aos Gálatas, no capítulo 4, ele vai falar que na plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, sob a lei, para também fazer nele todas as coisas. Então, Deus agiu no meio da história, Deus age no meio da história e Deus continuará agindo no meio da história. E no momento caótico que nós estamos vivendo, as pessoas às vezes até se perguntam o que Deus está fazendo. Deus está trazendo muitos filhos à glória. Deus está manifestando a sua glória mesmo em meio ao caos. Deus não deixa de ser Deus, ele continua sendo o mesmo, e em Cristo ele está executando toda a sua vontade. E no verso 11, o apóstolo Paulo diz para aquela amada igreja que nele também fomos feito herança, predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas segundo o desígnio da sua vontade. É uma linguagem muito comum a Bíblia se referir ao povo de Deus como herança, como propriedade. Isso é uma certeza que nós temos através do Evangelho, que nós pertencemos a Deus, que nós somos de Deus e que o Senhor conhece aqueles que são seus. Se somos herança, no momento certo, assim como ele veio na plenitude dos tempos em Cristo, ele virá novamente para buscar a sua igreja. Isso é muito consolador, isso é revigorante, porque nós vivemos debaixo de um propósito. Nós vivemos de acordo com a vontade de Deus. E a vontade do Senhor, a Bíblia diz que ela é boa, perfeita
e agradável, enquanto muitas pessoas estão preocupadas, desesperadas em saber qual é o plano de Deus para a minha vida, como algo místico ou para decisões a serem tomadas, tais como casamento, compra de casa, estudo e tudo mais. Nós vemos que a vontade de Deus, ela é revelada em Jesus Cristo e nós temos um porto seguro para a nossa fé. Que você possa descansar e confiar nessas palavras e que o Senhor te abençoe em nome de Cristo. Amém.